Ai, Jesus. Jesus é lindo, não é, Amanda? É? Jesus é maravilhoso. Hoje é dia de cear na mesa do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero avisar os irmãos que nós temos aqui o pastor João, a pastora Adriana, o pastor Jefferson, o pastor Eli está aqui adiante. Depois, se vocês precisarem de oração, viu? Eles estão aqui prontos para orar por vocês. Amém? Senta aí no teu lugar, vamos orar ao Senhor. Deus é maravilhoso. Senta aí no teu lugar, vamos orar ao Senhor. Quando eu estiver frente. Fecha aí teus olhos aí. Entrega, se você ainda não entregou nessa manhã, o teu coração totalmente ao Senhor. Você tem essa oportunidade agora, nesse momento, de entregar todo o seu afã ao Senhor, de entregar o seu coração diante da presença dEle, de falar com Ele, falar: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque hoje, a lo melhor, eu não estaria aqui nessa casa, mas hoje eu estou, o Senhor me trouxe aqui. Agradece ao Senhor por essa manhã, agradece ao Senhor porque hoje você está de frente à mesa do Senhor, aquilo que Jesus colocou como mandamento, para que nós façamos isso em memória dEle, todas as vezes que nós nos acordarmos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo. Então entrega ao Senhor, entrega a Ele o teu coração nessa manhã. Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por este dia. Eu quero te louvar por cada um, Senhor, que saiu da tua casa e que se encontra aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade. O Senhor Jesus tem liberdade nessa manhã de passear no nosso meio. Tem liberdade de passear nessa casa. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus que o único Espírito que tem liberdade no nosso meio, a partir desse momento, é o teu Espírito Santo. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus que se abra uma atmosfera espiritual agora nesse momento. E que o Senhor venha agora nesse momento tocando, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Eu quero declarar no nome poderoso de Jesus, o Senhor Jesus te tocando nessa manhã. Eu quero declarar isso, o toque do Senhor nessa manhã sobre a tua vida. O toque do Espírito Santo sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. E eu quero falar hoje sobre ser perseguido, mas não abatido.
Irmãos, domingo passado, a gente chegou em casa e minha filha estava me imitando, né? Até falava, Amanda, põe aí, Jacó segurou. Tremenda. E aí ela começou a ministrar, disse que estava me imitando, né? E ela disse assim, e aí Moisés estava andando, e ele andou. E aí tinha uma árvore lá, e aí tinha algo que pegava fogo. E aí aquele algo que pegava fogo falou para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o chão é profético. Ela me imitando, ela disse assim, Moisés, porque a palavra fala que tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Mas na inocência de uma criança, eu senti o Espírito Santo falando comigo naquele dia. E ela disse assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, o chão que você pisa, é profético. Irmãos, nós somos um ser profético. Que é um ser profético, pastora? Um ser profético é um ser capaz de dar vida. É por isso que a Bíblia fala assim, que existe poder de vida e de morte, e ele descansa na nossa língua. Em Provérbios fala isso. Nós somos um ser tão profético que Deus tira algo novo de um corpo velho. Como é que é isso, pastora? Nós mulheres carregamos por 40 semanas, por 9 meses, uma criança. Às vezes é até mais de uma, né? E depois do tempo determinado, ou às vezes não determinado, porque às vezes vem antes, né? E assim acontece no mundo espiritual e quando é algo profético. Às vezes vem no tempo determinado e às vezes não vem no tempo determinado, vem um pouco antes. E às vezes quando vem antes vai para a incubadora. E às vezes sobrevive e às vezes não sobrevive. Às vezes nós temos um aborto instantâneo, um aborto que não foi provocado, não sei como se diz, para um aborto instantâneo, essa palavra. Espontâneo, gente. Um aborto espontâneo. Ou às vezes nós temos um aborto provocado. E assim acontece no mundo espiritual com as coisas proféticas. Mas o mais bonito de tudo é que um corpo novo, algo novo, sai de dentro de algo velho, de algo já crescido e de algo já maduro, e às vezes não tão maduro assim. E eu quero hoje falar sobre um diácono, um obreiro do Senhor, da primeira igreja, da igreja primitiva. Um homem que a Bíblia fala que ele era cheio de Deus. Um homem que a Bíblia fala que ele foi separado, escolhido pelos discípulos, ele e mais alguns dos seus companheiros, para servir as viúvas e os órfãos da igreja. Porque foi isso que aconteceu na igreja primitiva. A igreja começou a crescer de uma maneira acelerada. E então os discípulos, os pastores da igreja, eles não estavam tendo tempo mais para a oração e nem para a leitura da palavra. Livro de Atos capítulo 2 fala isso. E aí então o que eles resolveram? Eles se uniram juntamente com os anciões e eles chegaram à seguinte decisão: vamos levantar alguns homens cheios do Espírito Santo
para que eles cuidem das questões das casas, das famílias, dos problemas, das viúvas, dos órfãos, e para que os pastores, os apóstolos, os discípulos, eles possam se dedicar à oração e à leitura da palavra. Foi assim que surgiu os obreiros. E eu quero te dizer hoje, você é um obreiro do Senhor, um homem, uma mulher habilitada por Deus para cuidar de questões da igreja de Jesus. Você não foi chamado em Espanha não somente para vir aqui para construir um império, para construir riquezas. Você foi chamado aqui para trabalhar na seara do Senhor. Você foi chamado aqui para cuidar das questões da igreja. Você foi chamado aqui, assim como Estevão, naquele momento ele foi levantado para cuidar das questões da igreja. Estevão foi levantado para cuidar do órfão, para cuidar da viúva, para ir fazer visita, para ir orar pelo enfermo, para cuidar das questões da igreja, para que o culto fosse um culto avivado, cheio da presença do Senhor. Porque então os discípulos, os apóstolos, eles tinham mais tempo para a oração e para a leitura da palavra. Aleluia! Se você nunca leu Atos, comece a ler. Porque foi assim que surgiu a igreja primitiva. E se nós temos que voltar à origem, então nós temos que entender um pouco da Bíblia. E no livro de Atos, capítulo 7... a Bíblia fala que Estevão, ele chega diante, ele é pego pelo sumo sacerdote porque queriam matar Estevão, porque Estevão estava fazendo milagres, curas, maravilhas, e não tinha como pegar Estevão. Então começou a dizer que Estevão estava blasfemando. Então Estevão, diante do sumo sacerdote, ele começa a dar Bíblia, falando que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Abraão, contra os pais da fé. Porque é assim, irmãos, quando nós decidimos fazer algo para Deus, vai haver pessoas que vão começar a nos perseguir e dizer que nós estamos fazendo aquilo que não é correto. E vão usar muitas vezes de mentiras. Eu quero te dizer, não te preocupe com as mentiras, te preocupe em ser cheio do Espírito Santo. Não te preocupe em se justificar. Não se justifique diante do seu chefe. Não se justifique diante do banco. Não se justifique diante da polícia. Não se justifique diante das pessoas. Apenas fale de Jesus e deixa que Ele te justifique. Porque foi isso que Estevão fez quando pegaram Estevão. Então colocou ele diante do sumo sacerdote. E a oportunidade que ele tinha de se justificar, de dizer, olha, eu não estou falando mal. Não, ele prega desde Gênesis até Moisés. Ele fala de Abraão, ele fala quando Abraão saiu da terra dele. Ele fala quando Jacó teve os seus filhos. Ele fala de José. E ele vai falando, se você ler Atos capítulo 7, você então tem um entendimento de quase toda a antiga aliança, porque ele ministra quase toda a antiga aliança só nesse capítulo aqui inteiro. E a Bíblia fala que assim eles conseguiram incriminar Estevão. E a Bíblia fala em Atos capítulo 7, no verso 57. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arrebataram unames contra eles. E expulsando da cidade, Atos capítulo 7, versículo 57, agora estou lendo 58. E expulsando da cidade o apredejava. E as testemunhas despuseram as suas vestes e pôs aos pés de um jovem chamado Saulo. E apredejando a Estevão, que invocava, dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Eu vou ler o verso 54 para que você entenda algo. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiram-se os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está sentado em pé à mão direita de Deus.
diante das pedras, diante de momentos em que ele estava sendo acusado, em que ele estava sendo envergonhado, ele não olhou para as pedras, ele não olhou para a vergonha, ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto e ele viu Jesus Cristo de pé, a mão direita de Deus. Ele sentiu a presença de Deus. A Bíblia fala que ele, cheio do Espírito Santo. Irmãos, sabe por que às vezes nós conseguimos só ver o que o homem está nos fazendo e não conseguimos ver Jesus? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. É importante que nós estejamos cheios do Espírito Santo. E João capítulo, creio que 17, Jesus ele fala que é necessário que ele vá para que venha o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece nem vê, mas nós, aquele que amamos a Jesus, que guardamos os seus mandamentos, esse sim pode receber ao Espírito Santo. Jesus dá uma explicação de que só homens que amam e guardam o seu mandamento podem ser cheios do Espírito Santo. Só existe uma forma para que nós recebemos o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador. Jesus Cristo, ele morre na cruz, ele crava na cruz todo o decreto que o inferno tinha contra as nossas vidas. Ele nos enxerta na oliveira verdadeira. E então Jesus Cristo, ele sobe e ele fica à mão direita de Deus Pai, e ele envia o Espírito, aquele que veio sobre Maria e colocou o mesmo Jesus dentro dela, aquele que faz do profético se tornar real. É o Espírito Santo que faz com que o profético se torne real. É o Espírito Santo que faz com que a palavra de vida que você lança sobre qualquer coisa ou sobre qualquer pessoa se torne real. É o Espírito Santo. E a Bíblia fala assim em João capítulo, vou lá, não. João capítulo 15. João capítulo 15, verso 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que o dá do vosso Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estive comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. João capítulo 15, vamos voltar um pouquinho. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, que dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já não vos mais chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho feito conhecer. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria ao que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. Se eu e entre eles não fizeres tais obras, quais nenhum outro tem feito, nem tereis pecado. Mas agora virão e aborrecerão a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborrecerão sem causa. Mas quando vier o Consolador,
que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Jesus está dando um ensinamento aqui para os seus discípulos, dizendo assim, ó: eu tenho um mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros. E mais, eu não vou chamar de servo, porque o servo ele serve por obrigação, mas eu chamo de amigo, porque o amigo ele não só serve, como ele também respeita, como ele também honra, como ele também tem uma gratidão. O amigo ele tem gratidão, mas eu vou te chamar de amigo. Aí ele fala assim, ó, mas não fica preocupado não, que eu vou mandar o Consolador, que eu vou mandar o Espírito Santo. Então vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser abatidos, mas não te preocupe não, porque se vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês não vão olhar para o homem, vocês vão olhar para o céu. E quando vocês olhar para o céu, vocês vão ver eu, à direita do Deus Pai de pé, dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Escute algo, todas as vezes que vinha a tentação, todas as vezes que vinha a prova, você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo é que dá vida ao que não tem vida, é o que faz real ao que não é real, é o que faz possível ao que é impossível. É o Espírito Santo que dá vida. Quando você diz assim, ossos secos, ouvir palavra de Jeová, os ossos secos eles se unem aos seus ossos, mas diz assim, Espírito vem dos quatro ventos e sopra vida sobre os ossos, porque é o Espírito Santo que dá vida ao que não tem vida. E eu quero te dizer algo, a igreja de Jesus precisa anelar ser cheia do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você está perseguido, mas não abatido. Você pode estar triste por dentro, pode estar triste, contristado, mas a sua alegria não tem a ver com circunstância. A sua alegria tem a ver com a força que o Espírito Santo te dá. Entende algo? Em 2 de Reis, capítulo 6, existe uma história. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8. Perseguido, mas não abatido. E agora eu quero dar uma história para que você entenda o que fazer com meus inimigos. O que fazer com aqueles que me perseguem? O que fazer com a perseguição? O que fazer com a prova? O que fazer com a contenda? O que fazer? O que fazer comigo mesmo? Porque às vezes nós mesmos somos problemas. Às vezes nós mesmos somos o próprio problema para nós mesmos. Entendeu, né? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8, disse assim: e o rei de Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seu servo, dizendo, em tal lugar estará o meu campamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descendem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e guardou ali, não uma nem duas. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, estou no versículo 11, e chamou seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falavas na câmara de dormir. Eu vou te falar uma coisa, quando você é cheio do Espírito Santo, Síria pode vir contra você com estratégia. Os sírios são aqueles que estão te perseguindo, são circunstâncias que vêm, porque nós somos provados. Jesus falou isso, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então os sírios são as aflições que Jesus disse. E os sírios eles tinham guerra contra Israel, porque Síria sempre
Israel. Você é um Israel de Deus. Você é aquele que lutou com Deus. Você é aquele que lutou e relutou com Deus. Foi isso que aconteceu. Jacó, ele lutou com Deus. Jacó, ele guerreou com Deus. E por quanto ele lutou com Deus, então Deus falou assim: agora você já não vai ser mais Jacó, aquele que nasceu agarrado no calcanhar do teu irmão. Agora você vai ser Israel, porque você lutou como um príncipe. E você tem feito isso quando você vem para Jesus. Quantas vezes você luta com Deus? Eu não quero mais. Não quero mais. Mas você é um Israel. Mesmo que você queira ser Jacó, você é um Israel. E é por isso que às vezes nessas brigas você sai mancando. Porque foi isso que aconteceu com Jacó, ele saiu mancando. E a Bíblia fala assim que Síria tinha guerra contra Israel. E o rei de Síria ficou intrigado, porque tudo que ele fazia, Israel já ia adiante. Porque é assim, quando você é cheio do Espírito Santo, você sempre vai adiante, porque você manifesta a onipresença de Deus. Você sabe o que foi, o que é e o que será. O Espírito Santo te revela o que foi, o que é e o que será. Você precisa entender algo. Jesus, se você entra em Deus, Ele te dá revelações tremendas. Ele fala com você. O Espírito Santo, Ele vai vos ensinar todas as coisas. Ele vai falar com vocês como é, como tem que ser. Jesus Cristo falou: olha, se vocês crerem em mim, se você cumprir o meu mandamento, vocês vão fazer as obras que eu faço, e obras maiores vocês vão fazer. E não te preocupe, porque o Espírito Santo que vai estar dentro de vocês e que vai manifestar através de vocês, Ele vai testificar a vocês. Ele vai falar para vocês como é que vocês têm que fazer. Vocês precisam anelar ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, onde está aquela igreja? Como é que eu ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala que a evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é quando ele fala em línguas. Irmãos, eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade e eu sentia vergonha quando eu estava na igreja, porque todas as minhas amigas falavam em línguas e eu não falava. E todos os dias eu orava ao Senhor e fiz até jejum, dizendo: Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero falar essa língua, Deus. Eu quero falar esse idioma, o idioma do céu. Onde está a igreja que anela falar em línguas? Onde está a igreja que anela ser cheia do Espírito Santo? Onde está a igreja que anela falar recamana soquerebala soriada? Mas o que você está falando, menina? Mas o que é isso, menina? Onde está a igreja que anela ser cheia do Espírito Santo? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós trazemos vida onde está morto. Foi isso que aconteceu. Estevão trouxe vida onde estava morto, porque as roupas de Estevão ficou no pé de um jovem chamado Saulo. E Saulo era perseguidor, mas desde daquele dia, Saulo nunca mais foi o mesmo homem. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, as suas roupas transformam a vida. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, aonde ele coloca a sua mão, nunca mais é a mesma. Eu me acordo que eu trabalhava em uma cafeteria, num hotel, e um dia pela manhã veio um senhor e olhou a um lado e disse assim, chamou o meu chefe, e o meu chefe depois me chegou e falou assim: olha, eu vou te dar esses dias aqui, você vai para outra cafeteria, esse dia você vai descansar. E eu disse: mas o que está acontecendo? Ele disse: é porque esse senhor, eu não sei, eu não entendi. Esse senhor veio aqui na porta, ele olhou e disse assim: olha, essa menina aí, nada que ela tocar, eu posso pegar. Então vocês têm que tirar essa menina desse lugar, porque eu não posso pegar em nada que ela toca. Aquele momento eu entendi que aquele homem era um bruxo, e eu entendi que existe um espírito superior. O demônio, ele não é superior, mas o Espírito Santo, ele é um espírito superior. Eu entendi que tudo que eu toco é consagrado ao Senhor. Eu quero te dizer, tudo que você toca quando você é cheio do Espírito Santo é consagrado
agrada a Deus. Nunca mais aquele lugar vai ser o mesmo. O seu trabalho, a fregona que você pega, aquele chão que você limpa, nunca mais é o mesmo. No colégio dos seus filhos, aonde você vai buscar ele, toca no portão, porque aquele lugar nunca mais é o mesmo. Quando você é cheio do Espírito Santo e você entende isso, porque as roupas de Estevão nos pés de Saulo mudou toda a história, porque antes ele era perseguidor, mas aí ele passou a ser perseguido, e ele fala assim: eu quero ser prisioneiro nessas aflições, eu quero, o Senhor, ele me fez para ser afligido, para ser perseguido por causa de vós, gentios. Agora, antes eu era perseguidor, mas agora eu sou perseguido, mas já me tem preparado uma coroa, porque eu sei que quando eu terminar o bom combate, quando eu terminar a carreira, vai ter uma coroa para mim guardada. Verso 12 de 2 de Reis. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. O Espírito Santo está E na falando. terra nós que somos pó clamamos. Eu tô com saudade daquela menininha inocente. Aviva-nos. Eu tô com saudade daquela menina, daquele menino inocente. Aviva-nos. Irmãos, quando você tem ele, irmãos, você tem uma inocência tão grande. Verso 11 de 2 de Reis, capítulo 6. Então se turbou com esse incidente e o coração do rei de Síria, e o chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber que do nosso é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, o meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que lhe envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Sempre é assim, sempre é assim. Sempre vai ser assim. Vai haver perseguição sempre. Sempre vai ser enviado cavalos, carros, grandes exércitos. Sempre vai ser cercado. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Jesus, ele nos alertou disso. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí o verso 15 disse: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Escuta, esse servo aí é a nossa mente. A nossa mente, ela vai ver. A nossa mente, ela vê aquilo que o espiritual, a fé não está vendo, porque a fé vê algo já mudado, a fé vê algo impossível sendo possível, mas a nossa mente não consegue ver, porque a nossa mente não consegue muitas vezes caminhar em fé. A nossa mente, ela faz como esse servo, quando os sírios rodearam Israel, o que aconteceu? O servo de Eliseu saiu para fora e olhou e falou: ai meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos cercados, tem carro, tem cavaleiro, tem tanta coisa aqui fora, e agora nós vamos morrer, o que nós vamos fazer? Aí então, um homem cheio do Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo fala para você, é isso que é essa palavra que você tem que soltar para fora. Ele fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco
conosco do que o que estão com eles. A sua mente vê aquilo que você está vendo aqui. Eu estou vendo esse azeite, eu estou vendo a Amanda tocando, a minha mente está vendo isso, mas o meu Eliseu dentro de mim, o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus que está dentro de mim, eu não estou vendo a Amanda tocando, eu estou vendo o exército de anjos, eu estou vendo anjos, sabe o que? Guerreando contra demônios. Para quê? Para que a palavra chegue no teu interior. Foi isso que Eliseu estava falando. Fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Você parece ser você diz, mas a minha patroa é muito forte, eu não posso contra ela. Mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Mas e como é que eu vou passar nessa aduana? Eu não estou com papel, eu não estou com carta, eu não estou com nada. Você passou, não passou? Porque mais são os que estão contigo do que os que estão com ele. Como é que eu vou pegar nacionalidade? Fulano teve que ficar tantos anos, Beltrano teve que fazer tantas coisas. O servo sempre vai ver assim. Mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Como é que é, pastora? Como é que eu vou montar uma empresa? Mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Como é que é, pastora? Como é que é? Mas eu ouvi hoje uma notícia, pastora, não deu ninguém lá, pastora. O dia inteiro não deu ninguém. Mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Quando você se coloca cheio do Espírito Santo, o Eliseu sai para fora e fala: não temas. Não temas, porque a última palavra sempre teve e sempre terá o Senhor teu Deus Jesus Cristo. E Ele ainda não deu a última palavra. Eu quero falar algo para alguém aqui. Ai, Jesus, eu tenho uma palavra para alguém aqui. O Senhor manda te dizer: esse ano ainda não se terminou. Eu tenho uma palavra para dizer a alguém aqui: aguenta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, não temas, porque mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Verso 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu oro para que o Senhor abra os seus olhos e você possa ver os cavalos de fogo e os cavaleiros ao teu redor. Eu olho para que Deus abra os seus olhos e você veja o tamanho do anjo que está te guardando. Eu olho para que o Senhor abra os teus olhos e você veja, mulher, seja cheia do Espírito Santo. Abre os olhos e veja, a mente seja transformada, a mente seja renovada pelo poder do alto. Abre os teus olhos e veja os cavalos de fogo ao teu redor, ao redor da tua casa, ao redor da tua família, ao redor dos teus filhos, ao redor do teu esposo, ao redor de tudo que é teu. Olha e olha e olha e vê. Abre os teus olhos e vê. A bruxaria pode ter sido grande, o vodu pode ter sido feito, pagado com muito preço. O dinheiro que era para ser negociado foi pagado na bruxaria e no vodu. Mas maior é o que está contigo do que o que está com eles. Abre os teus olhos e veja um carro de fogo ao teu redor. Verso 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fero, peço-te que esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu, como
como lidar com aqueles que me perseguem. Você não vai em ataque contra a pessoa que te persegue. Você ora ao Senhor e o Senhor, Ele vai dar cegueiras. O Senhor faz aqueles que estão te perseguindo ser confundido. Aquilo que está te perseguindo ser confundido. Foi isso que aconteceu. Eliseu orou e deu cegueira. Os sírios ficaram cegos. Eles não conseguiam ver nada de frente deles. Eles ficam confundidos. Aquilo que está te perseguindo. Na aduana, de repente, eles olham e falam assim: mas não estou entendendo esse papel. Vou ter que carimba. Mas esse documento aqui tinha que trazer tal papel. De repente vem uma confusão, uma cegueira, e o selo vem na mão do juiz e faz assim: toma, confirmado. É assim que Deus faz. Da cegueira. Essa conta aqui era 50 mil que eu estava devendo pro banco. De repente vem uma cegueira e de repente vem lá e fala assim: não deve mais nada. Mas o que aconteceu? Cegueira, da cegueira. Verso 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me-ei ao homem que buscai, e o guiou hasta Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, verso 20: o Senhor abre os olhos para que veja. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse-lhe Eliseu: ferir-o-ei, meu pai? Mas ele disse: não ferirás tu o que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que coma e beba, e se vão para o seu senhor. E apresentou-se-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. Sabe o que você tem que fazer para aquele que te persegue? Leva para o meio de Samaria. Sabe o que você tem que fazer com a circunstância difícil sobre a tua vida? Leva para o meio de Samaria, direciona para Samaria. Onde é Samaria, pastora? Samaria é a casa do Senhor, casa de oração. Leva para Samaria aquilo que está te perseguindo. Mas pastora, sabe o que é? O que me está afligindo é o meu filho. O meu filho, eu não posso mais ver ele. Então pega as cartas, os decretos que tem, encontra isso. Faz como Senaqueribe. Quando Senaqueribe veio perseguir Ezequias correu para o templo, correu todas as cartas que Senaqueribe tinha contra ele, colocou no altar e começou a orar ao Senhor. E por quanto ele orou ao Senhor, então veio Isaías e falou: fica tranquilo, que o Senhor Deus, Ele vai enviar os anjos e vai pelear por ti. Traz todo o decreto para Samaria. Traz tudo para Samaria, traz tudo para casa de oração. Hoje é dia de você trazer tudo aquilo que tá, todo o sírio da tua vida para casa de oração e colocar no altar de oração. Aí você coloca no altar de oração. Traz o papel, traz o documento, traz e começa a orar no altar com a mão sobre ele. Pede para um pastor ungir ele, faça algo profético, faça algo, mas traz para o meio de Samaria. E aí depois, o que eu faço? Depois você faz um banquete e dá Jesus. Porque ele falou que fez um banquete, colocou pão e água para eles. Aí depois você faz um grande banquete e dá Jesus, dá gratidão, dá louvor. Pastora, sabe o que eu vou... Traz aquilo que parecia impossível. Era impossível a sua documentação. Traz para o meio de Samaria. Era impossível você ter esse local. Traz para o meio de Samaria. Traz. E depois que você trazer, o que você vai fazer? Você vai matar? Não. Depois que você trazer, você vai dar Jesus. Pão e água, dá Jesus, faz um grande banquete. Sabe por que a Bíblia fala que depois que ele fez o grande banquete, nunca mais
os sírios entraram em Israel. Em outra versão diz que nunca mais Síria teve guerra contra Israel. Sabe por quê? Às vezes você passa por um processo e aí o Senhor te dá vitória, e aí você volta de novo para aquele processo. É porque você não tem gratidão. Você não dá a Jesus, você não faz o banquete. É necessário fazer banquete, sim, quando nós recebemos. É necessário, sim, fazer um culto de agradecimento. É necessário, sim, fazer um banquete da Jesus pelaquilo que nós recebemos. Sabe por quê? Porque isso fecha a porta e faz com que nunca mais Síria tenha guerra contra você. Às vezes nós recebemos algo e nós não damos o banquete. E por quanto nós não damos o banquete, então aí sabe o que acontece? Volta de novo. Mas quando a gente dá o banquete, a gente é grato, aí nunca mais os sírios vêm contra nós. Nunca mais vêm contra nós.